Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John e nós estamos dando início a uma série de episódios sobre a história da igreja em terras tupiniquins. É isso aí. Olá, pessoal. Muito obrigado pela presença. Obrigado por estar aqui no Teologicamente. Estamos começando mais um programa, mais um episódio. Aqui é o professor Rafael Santos. Sou graduado em História. Tenho especialização em História Antiga e Medieval pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também tenho mestrado em História Política pela mesma universidade. Estou aqui para batermos um papo acerca da história da igreja e o intuito aqui de sempre estar trazendo uma coisa nova, uma palavra abençoadora e algo que edifique a vida dos irmãos. Fique conosco e que Deus abençoe vocês. É isso aí, Rafael. Seja bem-vindo ao Teologicamente. Fique à vontade. Mas e aí, o que a gente vai falar no episódio de hoje? Bem, John, hoje a gente vai falar do período infrutífero, né? A gente vai abordar aí o início da evangelização brasileira, começando as missões católicas. Depois a gente vai começar a conversar um pouco sobre as tentativas de implantar o calvinismo já no século XVI, que vai ser o momento lá da França Antártica, e depois a tentativa de implantação do Nordeste com os holandeses, lá em 1624, aí já no século XVII. E, por fim, vamos falar um pouco da demora dos protestantes em, de fato, iniciar a evangelização, que só vai começar no século XIX. Praticamente aí é um bom tempo, após a colonização. Então, é o que a gente vai trabalhar hoje nesse primeiro episódio intitulado Período Infrutífero. É isso aí. E assim, Rafael, o que você diria para os nossos ouvintes, o que eles podem esperar do nosso episódio aqui sobre a história da igreja aqui no Brasil? Bem, primeiramente, acho que a quebra de alguns mitos, de algumas situações que nos são passadas ou que não nos são passadas e geram desconhecimento. E como qualquer comentário acerca de história, você conhecer um pouco mais de você mesmo, né? A gente está nesse meio protestante e muitas vezes a gente foca demais em algumas coisas e desmerece outras, né? E a questão da nossa própria história é uma delas. Nós não sabemos, às vezes, de onde nós viemos. Especialmente o grupo que se diz reformado se identifica muito com a reforma protestante que começou na Europa, mas às vezes não se preocupa tanto com um pedaço, um braço da reforma protestante que agiu aqui no Brasil. Enfim, então acho que a gente pode estar pensando nessas questões hoje, estar debatendo aí, trazer algum esclarecimento, porque, como eu disse, é um tema que é pouco abordado, né? E nós possamos estar trazendo isso aí hoje. Isso. Cara, você falou algo interessante, que às vezes a gente fica muito lá na Europa, né? Na reforma protestante, e às vezes a gente esquece de olhar aqui pra gente. Eu já vi muitos seminários que falam muito sobre a história lá da Europa, sim, deve-se falar, né? Não, é um fato, né, histórico, e aconteceu, e a gente não pode simplesmente apagar da história, mas às vezes, como você falou, né, e às vezes a gente esquece sobre a nossa própria terra, né? Exatamente, porque a reforma ela foi uma coisa muito facetada na própria Europa, né? Então, ela não se restringiria tão somente lá. A gente sabe que o protestantismo ele veio para as Américas um pouco cedo, no caso da América do Norte, um pouco mais tardiamente aqui na América do Sul, né? Na América Latina. Entende como ali do México para baixo. Enfim. Então, acho que é mais importante a gente estar trazendo à tona esses temas, porque é a nossa própria história, né? A nossa teologia, a nossa história, que acaba de um modo ou de outro interferindo na nossa identidade, vamos dizer assim, né? Como cristãos, né? Ainda mais num país que o nome cristão ele tem muito. O que é ser cristão hoje em dia é uma perda de identidade muito grande. Então, a gente tem que buscar entender e se posicionar demais. Né? Eu, por exemplo, já não uso mais o nome evangélico como usava há 10, 15 anos atrás. Sim. Porque o nome caiu uma mescla de termos, de significações absurdas. Então, a gente tem que estar buscando se identificar e, para isso, conhecer a própria história ajuda. E você acha também que a nossa história também ela é
as nossas igrejas aqui, elas são multifacetadas, né? Você tem denominações para tudo quanto é gosto, né? Bastante. Pode falar. Pode falar. Não, eu só ia comentar que eu estou abordando, aí no curso que eu estou dando, vou começar a abordar o movimento pentecostal no Brasil. Uhum. E a gente brinca, né? Porque, como você falou, você vai numa esquina e você encontra uma igreja, normalmente uma pentecostal, mas especificamente uma Assembleia de Deus, uhum. aí nas suas múltiplas variações. Até isso, o porquê de ter tanta denominação a cada esquina que você vai, tem uma fundamentação histórica por trás disso. Uhum. Tem uma coisa que você pode analisar, voltar um pouquinho no tempo e entender por que essa facilidade de igrejas, seja pentecostais, seja históricas, não só no Brasil, mas no mundo, mas no Brasil parece que tem uma facilidade maior. A cada 5 metros você encontra uma igreja evangélica. O porquê disso, né? Então esses temas acabam vindo na nossa mente. Se a gente fizer uma regressão histórica, temporal, a gente pode entender um pouco como chegou a essa situação atual. Ótimo. Eu não sei como é que é aí, mas aqui na minha região um bar, uma padaria e uma igreja. É um bar, uma padaria e uma igreja. Aqui é assim, eu não sei aí, né? Mas são diversas e sim, cada uma com nome, né? E às vezes uma do lado da outra. Não, eu te falei isso agora. Até ano passado, na rua atrás da minha, você tinha 2 igrejas, 2 denominações pentecostais. Não sei se as 2 eram assembleias, mas enfim, uma do lado da outra. Uhum. Dividindo quase o mesmo espaço. Se derrubasse uma parede, seria a mesma coisa. Para você ver. E isso a gente para refletir, a gente está questionando um pouco, mas a gente para refletir, né, Rafael? Que impacto isso tem tido na nossa sociedade? Que impacto talvez a nossa sociedade tenha sentido a respeito de tantas denominações? Ou será que não tem tantas denominações, está tendo muito inchaço, mas não está tendo qualidade, né? Não está se inserindo na sociedade como deveria ser, né? Influenciar a sociedade, porque a gente vê, apesar de ter tantas denominações, o número de roubo, né? Corrupção na política, divórcio, jovens que se envolvem com a criminalidade continuam subindo, né? Então, o que será que a gente está fazendo, né? Eu ouvi uma frase que me assustou alguns anos atrás, mas tem se provado cada vez mais evidente isso. Alguém chegou para mim e falou que o cristianismo está saturado. Está saturado em que sentido? Acho que vai por essa questão. Você tem muitas igrejas surgindo, brotando a cada instante, a cada esquina. E, socialmente falando, o que muda? Absolutamente nada. A questão da qualidade, como você apontou aí, é quase inexistente. Os números estão aí. Em cada canto abre uma igreja evangélica. Tá, mas qual é o impacto disso? As pessoas só veem evangélicos, aí evangélicos envolvidos com escândalos, evangélicos envolvidos com o lado ruim da política, evangélicos envolvidos com só questão financeira, porque com o advento do neopentecostalismo também parece que todos os evangélicos viraram automaticamente adeptos da teologia da prosperidade. Sim. Você não pode dizer que você é evangélico já fala de dinheiro, que o pastor rouba, que não sei o quê, enfim. Então, essa é a saturação, né, desse cristianismo caricato. Não é a fé cristã de fato, mas é a aparência que o mundo está comprando. E Jesus falou que nós seríamos odiados pelo nome dele. Mas se você parar para pensar, nós não estamos sendo odiados pelo nome de Cristo, estamos sendo odiados pelo nosso mau exemplo. Parece. Não é pela pregação do evangelho, mas é por um falso evangelho que está se tornando nossa marca. Por isso, acho importante botar aquela questão e falar de recuperar a nossa identidade e mostrar isso para o mundo. Se nós formos odiados, que sejamos odiados pelo motivo certo. Você que acompanha o Ministério Cativo à Palavra, sabe que os nossos conteúdos são disponibilizados de forma gratuita. E para nós é motivo de orgulho e satisfação saber que você não paga nada para ouvir os nossos podcasts, ler os nossos artigos e devocionais. Mas para manter este projeto de forma gratuita e acessível a todos, alguns gastos são gerados.
E como um projeto independente, o Ministério Cativo à Palavra não recebe ajuda de nenhuma instituição. Para continuarmos como um projeto gratuito e seguir avançando na qualidade de nossos conteúdos, contamos com você. Seja o nosso patrocinador. Você pode patrocinar este ministério de duas formas. A primeira forma é financeiramente. Faça uma doação avulsa ou mensal para o nosso ministério. As opções de como você pode fazer a doação estará em algum lugar na descrição. Lembrando, o valor para a doação é o que estiver proposto em seu coração. A segunda opção é através do seu engajamento. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e siga as nossas redes sociais. Compartilhe, comente e curta os nossos conteúdos, pois através do seu engajamento, o nosso projeto se tornará cada vez mais relevante na internet, e dessa forma mais pessoas passarão a conhecer o nosso ministério. Os valores aqui arrecadados serão utilizados na manutenção e projetos futuros deste ministério. A sua ajuda é fundamental para continuarmos a manter este projeto gratuito e independente. Deus abençoe. Bem, Rafael, já voltando aqui para a nossa pauta, vamos começar com a nossa primeira pergunta, né? Até a primeira metade do século XX, o Brasil ele tem enviado os missionários para o mundo todo. Mas isso nos leva a perguntar, quando e como tudo isso começou? É uma história bem interessante, porque o protestantismo no Brasil ele chega bem tardiamente. Eu costumo dizer que os protestantes demoraram para chegar, mas quando chegaram também parece que tentaram compensar todo o tempo perdido. Então, de modo que, até nessa pergunta, a gente já percebe isso, né? Que o Brasil é um dos países que parece que envia mais missionários pelo mundo na atualidade, pelo menos na América Latina. E a gente percebe um fervor missionário, especialmente jovens, não só jovens, né, mas tem surgido uma geração aí bastante entusiasmada com isso. Eu conversei com várias pessoas mais novas do que eu, querendo fazer missão na China, enfim. Tem um fervor evangelístico crescente nos últimos anos. Entretanto, isso acabou, isso não começou assim na época da colonização. O protestantismo no Brasil, a construção desse pensamento evangelístico, esse fervor evangelístico, ele vai surgir muito tardiamente ali no final da primeira metade do século XIX, a partir de 1820 em diante. E só posteriormente as primeiras denominações vão estar chegando aqui. Oficialmente, a gente pode botar um marco aí, em 1808, chega no Brasil um jovem missionário chamado Henry Martyn. Curiosamente, ele chega no mesmo ano que Dom João VI chega no Brasil com a família real. E esse seria o primeiro de uma leva de missionários que vão fazer a sondagem, né? Você tinha essa questão. Você enviava missionários para que eles fizessem uma avaliação do terreno para ver se a coisa valeria a pena, né? Então, por assim dizer, os metodistas fizeram isso pelo menos umas 2 vezes. Eles ficaram mandando missionários para cá entre 40 e 50, década de 1850, século XIX, até que finalmente chegaram para cá e fundaram a Igreja Metodista. Mas, no quesito de mandar missionários para ficar no Brasil, nós temos aí o período de 1855, com a chegada dos primeiros imigrantes alemães que trouxeram a Igreja Luterana. Seguindo a eles, a gente vai ter um grupo congregacional e, em seguida, os metodistas. Se bem que os metodistas, como eu falei, eles eram os que estavam mandando missionários para sondar o Brasil há um tempo antes. Vamos dizer que eles quase foram os pioneiros, né, da evangelização protestante no Brasil. Depois a gente vai ter os presbiterianos chegando, lá em 1859. E até 1889, até ali o ano que a República é proclamada, a gente vai ter os congregacionais dos batistas se assentando no território brasileiro. E, curiosamente, logo depois disso, estoura o movimento pentecostal nos Estados Unidos e na Europa e acaba chegando isso no Brasil e emendou uma coisa com outra. Então, o Brasil ele não teve descanso. Quando os protestantes chegaram, foram os históricos e logo depois os pentecostais de cara. Foi uma sequência bem interessante. E a primeira igreja protestante que a gente tem notícia, que aqui é uma coisa importante para falar,
quebrando o primeiro mito aqui, mas esse não tão grave, eu já ouvi muitas pessoas chegarem para mim perguntarem, falarem, né, que a igreja presbiteriana foi a primeira igreja protestante do Brasil, né? Eu digo que não foi. Como eu acabei de falar, já veio uma galera antes dos presbiterianos. Você vai ter lá o Ashbel Simon, que foi o precursor do presbiterianismo no Brasil, chegando por volta de 1859. Antes dele, você já vai ter os metodistas fazendo um trabalho pesado de evangelização e os luteranos também, com alguns grupos episcopais. Um desses missionários que eu vim para cá vai ser o senhor, me fugiu o nome dele agora, Robert Cayley, que ele vai chegar por volta de 1858 e vai fundar a Igreja Evangélica Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Essa, e não a Igreja Presbiteriana, vai ser oficialmente a primeira igreja protestante fundada no Brasil, no solo brasileiro. Claro, não havia noção de templo na época, a Constituição não permitia, a noção de templos, que não fossem católicos. Porém, a primeira organização não missionária, a primeira igreja constituída, a congregação constituída, vai ser essa Igreja Evangélica Fluminense. Posteriormente, depois, os presbiterianos vão se destacar por ter esses ajuntamentos com maior proeminência, vão ser os primeiros a construir igrejas com cruzes e sinos, como era mais comum. Enfim, então, a nossa história de evangelização começa aí, final do século XIX, final da primeira metade do século XIX, ali, entre 1820, vai se estendendo ali até 1889, e depois, entre o movimento pentecostal, a coisa ela se expande ainda mais, e os protestantes eles se tornam muito rapidamente uma das religiões que mais cresceram no Brasil entre o final do XIX e o início do XX. O que é válido falar também que havia uma competição, né? Antes você só tinha a Igreja Católica intocada. Depois vieram os protestantes e, ao mesmo tempo, você vai ter vários outros grupos religiosos que vão aflorar aqui. As religiões de matriz africana, o bando candomblé, o espiritismo kardecista, que vai estar chegando nessa época. A gente depois vai ter aqueles grupos sectários do cristianismo, os adventistas do sétimo dia, testemunho de Jeová, enfim. Esses grupos vão chegar quase que ao mesmo tempo e tirar aquele espaço que era da Igreja Católica. Mas de todos esses grupos, certamente vai ser a Igreja Protestante que vai ter uma proeminência maior aí, sobretudo no começo do século XX, com o movimento pentecostal. Muito bem. E a gente vai ver também, no início, como você falou da Igreja Católica, que ela veio antes, né? Até que ela tinha essa missão também de, quando se descobriam novas terras, sempre tinha um representante do membro da Igreja Católica junto, para poder estar junto ali na descoberta dessas terras. E a gente vai ver que a Igreja Católica também, quando ela veio para cá, ela não veio com o intuito de evangelizar, né? Ela veio catequizando, a gente poderia dizer assim. Então a gente poderia dizer que essa antecipação católica Brasil, ela foi essa palavra é um pouco difícil, hein? Catequeticamente evangelizado pela Igreja Católica, ou seja, o Brasil ele foi catequizado pela Igreja Católica, na sua grande maioria? Certamente que sim. Mas antes de dar seguimento, eu quero fazer uma distinção que é pouco falada. Catequese e evangelização necessariamente não são coisas distintas, por que possa parecer. A gente tem uma historiografia na nossa educação básica, média e até superior, muito marxista. E o marxismo, você deve saber, ele quase um antagonista natural de tudo que se considera cristão. Então, criou-se aquele pensamento do opressor e do oprimido. Então, você tem a Igreja Católica, os padres que vão para cá catequizar. O que é catequizar? Catequizar é destruir cruelmente a identidade daquele pobre coitado nativo. Quando a gente vai ver o trabalho dos jesuítas, a gente vê uma coisa diferente. Claro, a gente vai ter excessos, a gente vai ter corrupção do clero, só que não vamos esquecer que o que essa historiografia fala da catequese jesuítica também fala da evangelização protestante, que é uma forma de você matar a fé do outro, destruir a identidade do outro. Mas, eu insisto, quando a gente vai ver a coisa de perto, é diferente. Por exemplo, eu não posso dizer que a catequese ela foi uma tentativa de anular a cultura do indígena, muito pelo contrário, se mesclou com ela.
como eu disse para você no início, a gente vê, como tudo que chega no Brasil é abrasileirado, vamos botar assim entre aspas. Então, houve uma mescla entre o catolicismo romano e as religiões indígenas, por incrível que pareça. A gente encontra pedaços disso, crendices, superstições que são origens indígenas que acabaram entrando no catolicismo. Se a catequese foi uma destruição cultural, nada disso poderia ter sobrevivido. O que também não explica como a gente ainda tem tribos indígenas intocadas no Brasil até hoje. Os Estados Unidos, por exemplo, não podem dizer isso. Nós podemos. Nós temos índios que não têm contato algum com a nossa civilização judaico-cristã, baseada na filosofia greco-romana, enfim, o contexto ocidental, o conceito ocidental de civilização. Então, eu faço essa distinção, porque houve um objetivo de evangelização, porque quem foi enviado para cá? Especificamente, a gente vai ter a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, que foi fundada por Inácio de Loyola, lá na década de 40 do século XVI, ela vai ter um papel bem curioso. É uma ordem de monges das mais recentes da época, né? Surge no século XVI, a maioria surge na Idade Média, e ela vai se destacar na questão do ensino. Ela vai se destacar muito na questão do colegiado. Os jesuítas vão praticamente ressignificar e restabelecer o sentido de escola, de colégio na Europa, que já havia se tornado muito decadente. E quando tem uma oportunidade de levar essa metodologia para o chamado Novo Mundo, os jesuítas que vão estar na vanguarda disso. Então, enquanto o Vaticano, os protestantes estavam sendo tapa na Europa, os jesuítas perceberam uma oportunidade de evangelizar essas terras não descobertas. Então, havia um fervor muito grande de evangelizar na ordem dos jesuítas também. Então, eu acho que a gente tem que ter isso em mente. O que foi a catequese? Ela vai ser uma coisa que, no momento, ela vai ter um fervor evangelístico absurdo, um desejo puro e sincero de ganhar almas. Aquela primeira geração de jesuítas que chega aqui em 1549, com Tomé de Souza, pelo governador-geral, e ali, uns 30, 50 anos depois, quando você já vai ter uma sociedade colonial, aí o foco desses jesuítas muda. Eles não vão se preocupar tanto com o nativo indígena e vão se preocupar mais em educar os colonos. Então, eu acho que é aí que há uma confusão. Você tem pelo menos dois grupos de jesuítas, duas gerações de jesuítas, uma com fervor evangelístico e uma outra com fervor mais educacional voltado para os colonos. E aí acaba, com a historiografia marxista contando a história, a gente sempre vai acabar vendo o europeu, o jesuíta, o padre, o religioso, depois que os protestantes entraram, como sempre os vilões da história que querem destruir a identidade de um pobre coitado. Quando a gente vai ver, não é bem assim. Havia pobres coitados e vilões de ambos os lados. A humanidade não é uma coisa tão simples, não é uma história em quadrinhos, que você pode simplesmente categorizar heróis e vilões com tanta facilidade. Mas, enfim, acho que vai por aí. Mas, apesar desse intenso fervor religioso, apesar dessa maciça catequese católica, que nesse sentido a gente pode chamar de evangelização, quando o Henry Martyn, que eu comentei mais cedo, ele chega aqui no século XIX, 1808, quando ele chega no Brasil, maciçamente católico, se constitui um país unicamente católico, professa somente a religião romana, o Martyn ele vai soltar uma frase que eu vou citar aqui, abrindo aspas para ele, que demonstra o que ele encontrou no Brasil católico. Ele diz o seguinte: quando será que esta linda terra se libertará da idolatria e do cristianismo espúrio? Há cruzes em abundância, mas quando será levantada a doutrina da cruz? Isso daqui, caso algum católico esteja nos ouvindo, não é uma crítica para demonizar a Igreja Católica Romana. Isso daqui é uma coisa que até o próprio Anchieta, padre do Jardim Anchieta, já estava criticando, que o clero se corrompeu de tal modo, essa era uma das críticas de Lutero, inclusive, na Reforma, que eles se preocupavam mais com os bens materiais, se preocupavam em satisfazer os seus desejos momentâneos, se preocupavam em quebrar os seus votos de celibato, eles se preocupavam mais consigo mesmos e não tanto com a obra missionária. Então, o clero se corrompeu, o clero acabou passando um cristianismo legalista,
você convencia o outro que ele estava convertido quando não estava. Era aquela coisa, né? Jesus cita na sua crítica aos fariseus, que eles faziam prosélitos e transformavam um camarada em filho do inferno 2 vezes maior do que os seus mestres. Enfim, então é aquela coisa, um cego guiando outro cego. Então a gente vê que até membros do clero, como o Anchieta, depois o Henry Martin, protestante, vão estar observando isso. Você vai ter um país maciçamente católico, com cruzes por todo lado, mas era um cristianismo puramente legalista, um cristianismo que desconhecia a graça de Deus, um cristianismo que não apregoava a santidade. Havia cruzes por toda parte, mas não havia a obra da cruz. Então, o Brasil ele se constitui como um país católico, só que puramente confessional. Se constitui como um país católico, mas não como um país cristão. Terem que se comportar, né? Porque eles eram considerados como bárbaros, né? Como, né? E não no sentido de querer que eles se vestissem, se comportassem decentemente. A catequese mesmo de poder ensinar, né? Ali, até trazer uma nova, um novo ensinamento para os nativos que aqui existiam. Mas, John, só apontando uma coisa. Sim. Quando eu fiz esse comentário, eu acho importante a gente trazer a memória que, infelizmente, isso que é ensinado para a gente desde criança. Uhum. A gente acaba aprendendo que catequese é um instrumento do diabo, Sim. ironicamente falando, para destruir o pobre coitado do índiozinho. Uhum. E já vem essa palavra, já fica pesada na mente das pessoas, né? Fica catequese. Pesada, não, sim. Uhum. Isso é porque a historiografia marxista ela trabalha com isso. Ela tem que ter opressores e oprimidos. Uhum. E o cristão sempre será o opressor na cabeça de um marxista. Sim. Isso aí é indiscutível. A gente vê isso na política até hoje. Não importa quem fez o quê. O cristão é que sempre vai estar errado. Enfim. Então, acho que é importante a gente voltar nessa questão. Mas, sim, catequese é ensino. Por isso que eu falei que ela não necessariamente vai estar separada do conceito de evangelismo, porque vem a ser, em certo sentido, coisas sinônimas, né? Ou operantes entre si. Mas talvez a gente só tenta fazer essa diferenciação, né, entre catequese e evangelismo, porque quando os protestantes chegaram aqui para trazer ou fazer essa evangelização, eles talvez eles não se preocupavam muito assim com a ignorância dos povos nativos que existiam aqui. Talvez eles se preocupavam mais em trazer essa mensagem do Jesus que salva, do Jesus que morreu na cruz do Calvário. Eu acredito que foi diferentemente um pouco da Igreja Católica no início. Porque a Igreja Católica ela teve uma dupla tarefa. Uhum. Os protestantes não tiveram. Uhum. Os católicos tiveram não só a questão evangelística, como também criar uma forma de aquele índio, aquele nativo, entender e compreender essa mensagem evangelística. Quando o protestante chegou aqui, os índios falam português tranquilamente. Uhum. Quando o católico chegou aqui, eles tiveram um trabalho terrível de, por exemplo, conseguir explicar o que era a palavra cruz, explicar o que era sacrifício, coisas que o índio não entendia. Então, não desmerecendo o trabalho dos protestantes, quando nós chegamos aqui, já era meio caminho andado. Por isso que não havia... E o índio está muito mesclado na sociedade na época. Então, não havia essa necessidade mesmo de você ir evangelizar o índio. Porque o Brasil já era miscigenado, o Brasil já era um outro país que, no século XIX, diferente do século XVI. Então, os católicos eles tiveram esse trabalho. Como eu falei, essas distinções entre a primeira geração de jesuítas e a segunda é importantíssima, isso quase não é falado. Eles se perderam um pouco nessa distinção que você apontou, porque essa segunda geração estava mais interessada em educar os colonos. Se perdeu um pouco aquela mescla da catequese com a evangelização. Uhum. Primeiro foi o que Calvino fez, por exemplo, em Genebra. Primeiro ele ensinou o povo a ler, depois ele ensinou teologia. Sim. Não adianta você ensinar a Bíblia para o leigo que nunca pegou uma Bíblia na vida. Uhum. Ela só conseguiu disponibilizar isso no século XVI. Foram séculos de... não tem problema você ser analfabeto, que a igreja te ensina tudo. Então, para você reverter isso, a gente tinha que dar catequese, que, por incrível que pareça,
é uma invenção protestante que os católicos meio que pegaram, a catequese é nossa. Você ensina ele o básico, depois você ensina as questões pertinentes à salvação. Então, copiando o que Calvino fez em Genebra, praticamente, os católicos iniciaram seu trabalho de evangelização aqui, e séculos depois, os protestantes chegaram no Brasil já com outro país, com uma outra situação. Mas essa é uma ideia interessante, né, João, que todo o trabalho dos católicos não teria sido possível se não fosse os protestantes. É uma ironia bem interessante para pensar. Correto. A gente falou um pouquinho aqui no início, mas houve um caso aqui também que chamou bastante atenção aqui na história da evangelização do Brasil, que foi a tragédia de Guanabara. Explica para a gente aí o que foi essa tragédia aí de Guanabara. É um episódio interessante, porque muita gente toma esse momento histórico como a grande chegada dos protestantes na América, né? Você vai ter toda essa questão católicos, catequese, protestantes vindo para a América no contexto maior das expansões marítimas, das grandes navegações. Você vai ter os estados europeus, os reis europeus, se expandindo pelo mar para conseguir novas terras, enfim, ampliar o comércio, destravar novas rotas, né? A partir daquela viagem fenomenal que o Colombo fez em 1492, enfim, descobriu-se um novo mundo. E aí, o que a gente entende por Brasil estava nas mãos do Reino de Portugal. Claramente, o Brasil, na época, né, a terra de Santa Cruz, era só uma faixa litorânea. O Brasil era basicamente litoral. Os portugueses eles estavam focados muito mais no Nordeste, sobretudo ali na atual Bahia, que foi onde eles chegaram e onde ficaram por um tempo. E o Brasil ele não era tão rentável quanto aparentava. Então, meio que ficou abandonado ali durante um tempo. Abandonado não totalmente, mas não havia tanto cuidado com a terra brasileira quanto você tinha, por exemplo, com as ilhas lá da costa africana, do Atlântico. Isso acabou facilitando muito a entrada de outros povos na América, outros reinos europeus, dentre eles os franceses. Então, ali na década de 50 do século XVI, você vai ter uma expedição chefiada por Nicolau Durand de Villeneuve, que é um capitão francês, católico, adianto isso, não tão fervoroso, mas ainda assim católico, que vai trazer uma missão de exploração para um território mais ao sul que os portugueses não estavam guardando como deveriam estar, que é a atual cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente a Baía de Guanabara. E ali o plano era você criar uma colônia francesa, que vai ser conhecida como França Antártica, dentro dos domínios portugueses. E nessa missão de Villeneuve você vai ter todo tipo de pessoa. Dentre eles, um pequeno grupo de calvinistas franceses, que a gente vai chamar de huguenotes, que estavam fugindo das perseguições religiosas na França. A gente teve, naquela mesma época, um massacre de protestantes, que foram 3 noites seguidas, né, mas que ficaram conhecidas como a Noite de São Bartolomeu, católicos militantes, vamos dizer assim, massacraram calvinistas franceses, e isso acabou dispersando, né, o pessoal. Então, os que puderam se salvar se enfiaram em barcos, navios e tentaram fugir para qualquer canto que pudesse. E um pequeno grupo acabou vindo com Villeneuve para a América, sobretudo, especificamente para cá, para o Brasil. A questão é que esse pessoal tentou fazer um trabalho evangelístico aqui nesse território. Você tinha ali, de cara, a tribo dos Tamoios, que eram até então intocadas pela Igreja Católica, e, como eu havia dito, Villeneuve ele era um católico, ele não era um protestante, conforme alguns dizem, alguns livros de história até apontam esse erro grotesco. Isso acabou gerando um atrito, porque ele buscou tentar construir aqui uma continuidade do reino francês, que era católico, que tinha a sua própria visão de mundo, a sua própria visão religiosa, enfim. E esses protestantes estavam atrapalhando, por assim dizer. Então, o que ele vai mandar fazer? Ele vai prender esse grupo e vai obrigá-los a dizer que era aquela fé que eles estavam pregoando. Era basicamente um julgamento inquisitório. Vocês vão dizer, vão confessar o seu crime, vão dizer o que vocês estão ensinando
e, dependendo do que for, vocês vão ser executados. E, na prisão, eles tiveram ali 12 horas para elaborar essa resposta de Languion e fizeram uma confissão de fé. A gente já comenta sobre isso, que é a confissão de fé da Guanabara, que, curiosamente, foi a primeira confissão de fé calvinista, quase 100 anos antes da confissão de fé de Westminster, e foi feita aqui no Brasil, no território brasileiro. E foi essa resposta que eles deram a Villanguignon, que, não satisfeito com o que viu, mandou matar esses jovens calvinistas, escapando só talvez um ou dois deles, mas a maioria foi morta. E esse episódio que a gente entende como tragédia da Guanabara, né? Como Villanguignon mandou executar esses calvinistas, pela fé que eles pregavam. Ok. O mártir. Ficaram conhecidos como mártires, né? Primeiros mártires. E assim, então, na verdade, eu já li alguns livros falando sobre Vilagnon e fala que ele teria ele não teria se tornado protestante, mas ele teria se aperfeiçoado com a causa. Alguns vão dizer assim, mas ele não teria sido realmente, né, deixado o catolicismo de lado e se tornado um protestante. Então, no caso aqui, fiquei com dúvidas aqui. Então, no caso, Vilagnon, ele não pediu para Calvino mandar esse grupo de pastores, né, de missionários para o Brasil. E no caso, então, esses missionários não vieram a mando de Calvino? Não. É uma confusão que acontece. De fato, Calvino soube do que estava acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Ele soube do trabalho missionário e ele recebeu notícias dessa missão protestante calvinista. E aí ele enviou mais, se não me engano, um grupo de mais 3 rapazes para cá. Me fugiram os nomes agora. Peço perdão que o meu francês é terrível. Vou lembrar dos nomes. Mas ele enviou, de fato, alguém para cá. Mas a mando de Villanguignon, não. Com a permissão dele. Isso antes do episódio da tragédia da Guanabara. É uma confusão bem comum, mas que a gente, quando conta as histórias no livro de história, tem aquela péssima mania de simplificar as coisas demais. Então, como Villanguignon ele permitiu que Calvino mandasse, já fizeram uma associação implícita de que foi ele que coordenou a coisa toda e que ele talvez fosse um pouquinho protestante por causa disso. Não. Na verdade, ele ganhou até um apelido bem legal dos calvinistas. Ele foi chamado de o Caim das Américas. Enfim, isso aí, e não exageradamente. Eu costumo dizer que Villanguignon ele é mais parecido com Constantino do que com qualquer outra figura histórica. Constantino é uma pessoa que eu não considero nem um pouco cristã. Sim. Aquela coisa lá de que Eusébio escreve, né, que ele se batizou no seu leito de morte, enfim, mas o batismo em si não quer dizer que ele se tornou cristão. Mas, enfim, isso é a opinião deixou para morrer, deixou para batizar só na hora de morrer, né? Viveu uma vida devassa Isso, ele usou o Concílio de Nicéia como uma forma de consertar um problema político interno do governo dele. E agora que ele se tornou cristão, que ele era um defensor da cristandade, aí já é outra história. E o Villanguignon acho que vai para o mesmo caminho, mas, como eu disse, isso aí é mais a minha opinião. Mas o fato é que, de fato, ele não tinha qualquer comprometimento com Genebra, com Calvino, pois ele é protestante, e essa tragédia ela demonstra isso de forma clara. Quando foi, de fato, exigido saber o que estava sendo pregado na sua colônia, Villanguignon ele foi enérgico e fez valer ali as suas, talvez, crenças particulares ou ainda ordens que ele recebeu diretamente da França ou do Vaticano. Enfim, aí é uma questão que talvez nunca saibamos o que passa pela cabeça dele. Eu li um artigo uma vez que falava que Calvino e Villanguignon eles tinham uma rixa. Isso é verdade? É fato? Olha, se eles tinham uma rixa ou não, eu não saberia lhe dizer com certeza. Eu posso dizer que é provável que eles sequer tenham se encontrado em algum momento. É provável que um só conhecesse a fama do outro. Entendi. Eu não sei se daí tiraram implicitamente essa rixa. Mas eu sei que eles nunca se encontraram, nunca debateram, até porque Villanguignon não era um homem das letras, Calvino era um acadêmico, era advogado. Se houve essa rixa, eu realmente desconheço ela. Entendo.
Ok. A gente vai ver aqui, né? Então, Villagnon, ele pede para capturar esses protestantes, né? Porque eles estavam provavelmente ensinando algo que não estava de acordo ali com o pensamento de Villagnon. Então, comentando sobre isso, né? A gente falou que por que eles foram capturados. E, mais especificamente, a gente viu que quando Villagnon pediu para que esses protestantes escrevessem aquilo que eles acreditavam, né? Aí que Villagnon, então, decidiu matá-los. O que estava escrito, né? O que foi essa confissão de fé da Guanabara? O que continha ali que deixou Villagnon tão furioso, a ponto de querer matá-los? Aí que tá. Eu separei aqui 10 pontos, que eu destrinchei a confissão de fé, 10 pontos para a gente entender. Vou comentar rapidinho aqui. Mas antes eu só digo que a confissão de fé da Guanabara, ela é basicamente a confissão de fé de Westminster, só que bem mais enxuta. Ela tinha 17 artigos? Algo assim. Posso até checar aqui, mas se ela tinha talvez 15, 16 ou 17, alguma coisa assim. Era menos de 20, com certeza. Uhum. A confissão de Westminster a gente vê que é um pouquinho mais desenvolvida, Sim. um pouco maior. Até porque eles também não teve esse tempo todo, né? O que eu ia falar, eles tiveram somente 12 horas para fazer isso. E dentro de uma prisão, né? Dentro de uma prisão e, modéstia à parte, para eles, foi uma confissão muito bem elaborada. Uhum, sim. Eu não vou dizer para você que ela serviu de base para Westminster, porque foi uma outra situação, um outro contexto, mas você percebe uma similaridade entre as duas, sim, porque ambas tinham um fundamento calvinista, ambas tinham um pensamento reformado, enfim. Uhum. Então, muita coisa vai bater. Então, eu separei aqui 10 pontos para a gente comentar. O primeiro eu creio, né? Começa essa confissão com isso, eu creio, no que eu creio. Então, era a crença no Deus triuno, até aí tudo bem, Villagnon não vai implicar com isso, porque os católicos também creem nisso. Aí, no segundo ponto, que a coisa ela sai do trilho, porque eles já começam falando, nós cremos no Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo, porém, nós cremos somente na única mediação de Jesus Cristo, você corta os santos. Já começou a complicar. Não tem mediação dos santos, não tem mediação do clero da igreja, somente Jesus. O terceiro ponto mexeu com o sacramento da ceia. A Igreja Católica ela entendia a ceia como sendo a transubstanciação, né? O pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Eles vão apresentar, ainda que de uma forma incompleta, a ceia como um memorial. Uma ideia um tanto emprestada de Zwinglio, que depois vai ficar muito famosa no protestantismo calvinista. Embora que se você ler alguns pedaços da confissão dessa parte, em algum momento você tem a impressão que alguns talvez até crescem numa ideia de consubstanciação, que era uma ideia luterana, mas enfim, para todos os efeitos, o que vai prevalecer é a ceia como sendo em memória de Cristo. Não há transformação entre os elementos. Enfim, mais um ponto de discordância. O quarto ponto seria o pé do batismo. Até aí tudo bem. Apesar de que os motivos para o pé do batismo na Igreja Católica e na Igreja Reformada, especificamente presbiteriana, que eu sou reformado, mas sou batista, então é outra história. São diferentes, né? A Igreja Católica ela batiza crianças para remoção do pecado original. A Igreja Presbiteriana batiza crianças para integrá-las na comunidade da igreja, seria o equivalente à circuncisão do Antigo Testamento. Mas como o ponto ele contemplava basicamente o batismo de infantes, não houve qualquer discussão quanto a isso. Mas o quinto ponto ele tocou numa questão bem problemática, que era o livre-arbítrio, que é problemática até hoje, né? Eles defenderam ainda e entre protestantes, diga-se de passagem, eles defenderam a existência de uma livre agência, mas não de um livre-arbítrio. Então, o ser humano ele é livre para agir segundo os seus próprios desejos, porém, esses desejos, essas vontades não são livres no seu arbítrio, ou seja, eu não escolho sem ter por trás uma força motivadora, seja Deus ou seja o pecado. Então, o meu arbítrio não é livre, ele tem alguma influência externa, né? Algo que não é... A única coisa que é intrínseca a nós é o pecado, qualquer outra coisa vem de fora. E isso aqui falando para
Igreja Católica, que era semi-pelagiana ou, em alguns casos, totalmente pelagiana. Então, defendia essa ideia de que o ser humano tinha total e perfeita capacidade de se salvar. E quando ele não conseguia, tinha o bom e velho purgatório para fazer isso por ele, ou as indulgências, enfim. O sétimo, esse foi o quinto ponto. O sexto ponto era a certeza de salvação, e a gente já vê aí a famosa perseverança dos santos, que é um dos 5 pontos de calvinismo, que certamente não era aceito pela Igreja Católica e, diga-se de passagem, não é aceito por 95% dos protestantes no Brasil hoje. A maioria pentecostal arminiana não vai crer nisso. Embora, sejamos francos aqui, existe o pessoal lá do almiraldianismo, né, que são os calvinistas de 4 pontos, que também não abarcam certos pontos, né? Mas, enfim, a maioria crê no sim. O sétimo ponto aqui da Confissão de Fé da Guanabara, eles eram contra a confissão auricular, ou seja, aquela confissão que você faz ao padre, e o padre, em nome de Cristo, perdoa os seus pecados. Eles eram contra isso. E só Deus pode perdoar pecados, nenhum homem pode fazer isso. O oitavo ponto ele é curioso porque ele é também uma crítica quase que social à depravação do clero, né? Eles eram contra o celibato obrigatório, especialmente porque estavam vendo o problema que isso dava. Eu havia comentado mais cedo que é até uma crítica do padre Zé de Anchieta, que o clero, quando vinha para cá, ele ficava estupefato com as índias que também não faziam nenhum esforço para não serem violadas, vamos dizer assim. E muitos padres caíram em tentação. E tinha um esquema de fornicação absurdo que se estendeu durante anos. Então, isso por quê? Porque os padres eles faziam aquele voto de celibato, não levavam jeito para a coisa e, consequentemente, caíam em tentação o tempo todo. Então, para que não haja a oportunidade da tentação, você segue o conselho de Paulo, né? Se você não consegue se controlar, se case. Não fique se forçando uma coisa que você não vai conseguir sustentar. Então, o oitavo ponto era contra o celibato obrigatório. Não que o celibato seja pecado, deixando isso claro, mas o celibato como obrigatoriedade é uma coisa que foi questionada por ele. O nono ponto, e penúltimo, eles viam Cristo como o único caminho para a salvação. Eu nem preciso dizer que a Igreja Católica ela tem até hoje, né, uma outra visão de salvação. Cristo é o Salvador, mas não é somente por ele que você alcança a salvação. Cristo, a mediação dos santos, Cristo, os sacramentos, Cristo, o magistério da igreja, enfim, aqueles acréscimos, né, que a gente já vê desde lá da época de Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas. Né? Cristo não era suficiente, sempre tinha que ter alguma coisa. Na época era o judaísmo, aí agora é a tradição da igreja. E o último ponto era contra a oração pelos mortos, que também foi um dos pontos que Lutero bateu no sim. Se mescla também com a questão do purgatório, você orar para liberar as almas do purgatório, então pagar para liberar as almas de lá, enfim, porque eles acreditavam que ao homem está ordenado uma vez somente morrer e depois segue-se o juízo, a carta aos Hebreus. Enfim, então esse é um resumo aí desses 10 pontos que eu fiz, do que trata a Confissão de Fé da Guanabara. Infelizmente aqui não deu para a gente fazer não temos tempo hábil também para fazer uma comparação ponto a ponto com a irmã dela, a Confissão de Westminster, mas se você tiver curiosidade, faça isso, pegue aí as duas confissões estão disponíveis na internet e faça aí as comparações. Mas, basicamente, isso aqui são pedaços do calvinismo que estava vigente na Europa da época, que deu origem a essa confissão de fé aqui no Rio de Janeiro, de de passagem. E a gente consegue ver, né, nessa confissão a consistência doutrinária, né? Apesar de ter sido em pouco tempo, né, como a gente falou aqui um pouco no início, essa consistência doutrinária, e eles não tiveram medo, né, de mostrar ali o que realmente eles acreditavam mesmo que eles estivessem ali a ponto de morrerem, né, de perder a sua vida, né? Exatamente, como de fato aconteceu. Como de fato aconteceu. E algo que eu achei bastante interessante também nessa confissão é que eles invocam constantemente, claro, as escrituras, né? Eles invocam constantemente as escrituras, não fazendo referência propriamente a Calvino, né, ou coisa do tipo, as escrituras, e se eu não me engano também, eles se invocam aqui de um dos pais apostólicos. Eu não me lembro o nome aqui agora, me fugiu da cabeça aqui,
Mas eles não invocam diretamente Calvino, falando, porque Calvino diz isso, porque Calvino fala isso. Mas eles invocam. Olha, Pode falar. se não me falha a memória, eles citam Agostinho. Cita Agostinho. Citam Santo Agostinho e tem mais alguém, Tertuliano, se não me engano. Eu acho que isso. Não citam diretamente Calvino, né? Apesar de... Não, Calvino não aparece em momento algum. Isso que é interessante. O calvinismo é invenção de Calvino. E você vê nessa confissão, eles citam as escrituras e os pais ali mais antigos, né? Santo Agostinho e Tertuliano, né? Sim. E essa confissão deixou Vilagnão furioso, né? Porque foi totalmente... Pois é, não só ele. Como eu disse, eu creio particularmente que havia interesses maiores por trás de Vilagnão. Uhum. Então, é muito provável que ele tenha recebido somente ordens para resolver o problema. Aí é aquela coisa, se de fato ele já tinha uma predisposição contra Calvino, contra os calvinistas, mas isso não explicaria por que havia calvinistas no barco dele, porque ele permitiu que a evangelização acontecesse, enfim. Então, tem todos os indícios aí de um problema periférico. Esses calvinistas podiam estar incomodando mais alguém, outro alguém, e não necessariamente Vilagnão. Então, eles precisavam subir da história, né? De fato, e se eu não me engano, essa confissão ela se encontra, né? Tem um monumento dela aí no Rio, né? Na Ilha de Vilagnão. Na Ilha de Vilagnão, e também tem lá a placa, né? Mostrando, né? Essas confissões, né? Exatamente. Ela está na íntegra também, disponível na internet para quem quiser. Ela é curtinha. Ok. Só para a gente contextualizar, para as pessoas verem que de fato isso aconteceu, né? Sim, de fato. As pessoas podem ir lá ver no monumento e tem lá toda a história. Bem, o que foi essa experiência holandesa em 1624, né? O que teria dado de errado nessa experiência holandesa? Deu tanta coisa errada nessa experiência, John, que eu tive que fazer um resuminho aqui. Pois é. A gente percebe nesse caso que aqueles que fizeram a evangelização, os holandeses que fizeram o trabalho aqui, tiveram as melhores intenções, mas aparentemente não sabem o que estavam fazendo. Enfim, vamos chegar lá. Primeiramente, contextualizando. É o mesmo caso da questão da França, que a gente comentou agora, de Vilagnão. Só que quase 100 anos depois. Século XVII já. Você vai ter a expansão marítima da Holanda. Os holandeses também vão se aproveitar de um momento de fraqueza da coroa portuguesa se instalar no Brasil, especificamente no Nordeste, principalmente em Pernambuco. Que momento foi esse? Foi a chamada União Ibérica. Vai ter um momento em que o rei de Portugal vai morrer, não vai deixar herdeiros, e o parente mais próximo dele vai assumir o trono, que por acaso era o rei da Espanha, que era primo dele. Então você tem uma união entre as duas coroas, a espanhola e a portuguesa, como são países ibéricos, na Península Ibérica, na Europa, então, União Ibérica. A Espanha ela tinha um império para cuidar nas Américas. Né? A América Espanhola era infinitamente maior do que a América Portuguesa, que era só o Brasil. Então, a coroa espanhola não se preocupou tanto com o território brasileiro da época, o que facilitou, então, a estalagem dos holandeses no Nordeste brasileiro. Então, essa é a contextualização. A ocupação holandesa aí no começo do século XVII. O problema é que... Os problemas, né? Por que isso deu errado? Os holandeses chegaram ao Brasil e instalaram a Igreja Reformada da Holanda aqui. Isso pode parecer uma coisa muito boa e fantástica no primeiro momento. Mas por que deu errado? Primeiramente, você não tinha qualquer plano de evangelização. A Igreja holandesa chegou aqui no Brasil por acaso. Você tinha comerciantes vinculados à Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, da Holanda, que vinham para o Brasil fazer troca de mercadoria. Consequentemente, alguns desses navegadores e comerciantes eram calvinistas, eram da Igreja Reformada da Holanda, e resolveram ficar por aqui mesmo. Como eu disse, a influência portuguesa era pouca, não houve muita repressão para a estalagem deles aqui, e eles conseguiram se fixar.
conseguiram fazer uma espécie de trabalho missionário. Porém, havia uma mescla muito grande, esse é o segundo problema, com a própria profissão deles. Eles, ao mesmo tempo, queriam professar a sua fé, mas também tinham que trabalhar. E uma coisa acabou entrando em conflito com a outra, porque eles podiam ser reformados, mas os seus patrões holandeses lá da Europa não eram. Então, eles tinham que mostrar serviço, por assim dizer. Então, economicamente, isso foi muito bom, porque eles iniciaram uma plantação de cana-de-açúcar aqui que estava desbancando a caribenha. Trouxeram a cana-de-açúcar para o Brasil. Do ponto de vista mercantilista, isso foi muito bom. Mas, do ponto de vista de evangelização, nem tanto, porque eles simplesmente chegaram aqui, cresceram em número maior do que os católicos, tomaram as igrejas dos católicos e começaram a agir como os católicos. Em que sentido? Pregaram um cristianismo que era muito voltado para o legalismo, para a prática de obras, porém, estava esvaziado, né? Pegando lá aquela frase anterior, esvaziado do evangelho da cruz do arrependimento. Moral da história. Quando chegou o fim da União Ibérica, os portugueses retomaram o poder da Polônia, eles expulsaram os holandeses e todas as conversões, entre aspas, que nós temos aqui, sumiram. Não houve qualquer rastro dessa igreja holandesa no Nordeste. Todo mundo voltou a ser católico, ou, no caso de alguns índios, voltaram a ser pagãos e não alteraram absolutamente nada. Então, essa evangelização holandesa, ela fracassou porque foi despreparada, ela não soube se separar do seu contexto mercantilista e não deu fruto algum. Por mais que houvessem boas intenções, a coisa não foi para frente, vamos dizer assim. Eu vou dizer uma coisa aqui, um comentário mais teológico da coisa. A gente teve uma tentativa com os calvinistas franceses, lá em 1550. A gente teve uma tentativa com os holandeses, né, no século XVII, e nenhuma deu certo. Os protestantes só chegaram no Brasil no século XIX. A única explicação foi porque Deus quis. Porque foram tentativas até inusitadas. Ninguém esperava que os protestantes conseguissem furar, né, o bloqueio teológico da Igreja Católica e evadissem no solo português, na América. O problema é que não deu certo. Eles tentaram fazer o possível, mas o Espírito Santo não quis converter ninguém, e essas duas igrejas, tanto reformada francesa quanto holandesa, não vingaram. É a única explicação que a gente pode dar, porque afora essas questões técnicas que eu apresentei. Mas, enfim, só fechando esse parênteses aqui na parte. Bem, a gente viu, então, como você falou, dentro dessa tentativa em Guanabara, né, e tanto essa tentativa ali no norte, né, com essa igreja reformada holandesa no nordeste do Brasil, ocorreram, então, cerca de 73 anos. E a próxima tentativa demorou 183 anos. 183 anos, ou seja, né, um tempo aí bastante escasso aí, sem essa tentativa missionária. Então, quais seriam os motivos aí dessa omissão? O primeiro motivo é aquela bagunça que a reforma protestante criou na Europa. Você primeiro vai ter Martinho Lutero desafiando o poder vigente da Igreja Católica e depois Zwingli e Calvino criando uma separação ainda maior do ponto de vista teológico. Aí depois você vai ter a reforma anabatista que vai apelar para o lado mais crítico e revolucionário da reforma. Moral da história, consequência de tudo. Você vai ter conflitos religiosos por toda a Europa. Você vai ter reinos que vão se declarar luteranos, reinos que vão se declarar calvinistas, reinos que vão ser católicos, enfim. Eles vão começar a usar a religião como desculpa para voltar a se matar. Isso aí é a coisa mais velha do mundo, usar a religião como pano de fundo, ponta de lança, para dizer. Então, isso acabou prejudicando a obra missionária, até porque eles estavam sendo muito perseguidos. Isso beneficiou, de um certo ponto, a América do Norte, porque os puritanos ingleses vieram maciçamente para que vai ser os atuais Estados Unidos e vão não só ser os evangelistas, vão ser os colonos também, mas isso aí é outra história. Mas na América, de uma forma geral, você vai ter esse primeiro problema de que havia ali uma desorganização quanto às missões, porque havia outros problemas imediatos para resolver. O segundo problema é que, maciçamente, toda a América
toda a América, tirando a América do Norte, as 13 colônias inglesas, que eram protestantes, você vai ter maciçamente a América Hispânica e a América Portuguesa sob o domínio da Igreja Católica. E isso era desanimador. Então, uma das razões para não enviarem missionários é porque, primeiramente, você teve um fracasso na Baía de Guanabara, na época do Vila-Guião. Você teve uma tentativa infrutífera com os holandeses. Moral da história, aquilo que eu comentei aqui agora, é porque Deus não quer. Então, houve ali um freio, um controle, e eles propositadamente não enviaram missionários para a América do Sul, por assim dizer. E um terceiro motivo, e esse daí talvez você até discorde, eu estou aqui trazendo a posição de um autor presbiteriano, que é o Eberhard César, ele é historiador também, ele defende esse ponto, e eu concordo com ele, de que não havia, melhor dizendo, um entendimento entre os protestantes em fazer missões. Não havia um entendimento pleno do ID. Havia uma ideia de que a grande comissão era só para os apóstolos. Então, vamos dizer que eles amoleceram, vamos dizer que eles se acomodaram. Então, não havia tanto interesse assim de evangelizar. Eu até comentei no começo que houve uma prática posterior de que, antes de enviar missionários, eles mandavam batedores para ver se a terra valeria a pena você evangelizar. Os metodistas, por exemplo, numa primeira vinda ao Brasil, eles falaram que não valia a pena isso aqui. Era muito católico, muito legalista, era perigoso, era uma terra que o clima não favorecia. Então, eles voltaram para os Estados Unidos. Depois que houve lá vamos dizer assim, um avivamento na junta missionária de Richmond, na Virgínia, você vai ter os metodistas mudando a sua mente e vindo evangelizar o Brasil. Depois os presbiterianos logo em seguida, um ano depois. Então, acho que esses motivos aí são os principais. A questão da organização na Europa, da Igreja Reformada na Europa, depois o forte domínio da Igreja Católica nas Américas, que dificultava bastante qualquer penetração de outras religiões, e, por fim, um entendimento equivocado sobre o ID, né, de fazer discípulos em todas as nações. Mas, graças a Deus, isso foi vencido, né, depois de, muito provavelmente, uma intervenção divina no coração daqueles homens, porque começaram a vir, como eu disse, depois que eles vieram, a coisa, igual bola de neve, só foi aumentando, depois já emendou com o movimento pentecostal, que maximizou o conceito de evangelismo, e estamos aí, os protestantes, doa quem doer até hoje. Bem, nós já estamos chegando ao final desse primeiro episódio, né? O nosso primeiro episódio piloto aqui. E como ficou bem claro, né, Rafael, a gente pode ver que esses anos iniciais aqui foram infrutíferos, né? Tentativas e erros, e acima de tudo foi um período muito infrutífero. Bem, em relação a isso, eu gostaria que você deixasse aqui as suas considerações finais a respeito de tudo que nós falamos aqui, até para uma reflexão nossa a respeito de tudo isso, né? Quais lições a gente pode tirar a respeito disso, né? Eu volto a citar o que eu havia dito antes. É muito importante a gente conhecer essa questão, essa parte histórica, até para a manutenção da nossa própria identidade, para nós sabermos toda a nossa história pregressa. Isso nunca foi tão importante hoje. Muitas pessoas se confundem, não sabem o que acreditar, e isso acaba prejudicando a fé delas, porque elas não sabem o que os irmãos do passado sofreram. Muitas vezes você pode estar passando por uma situação, uma crise de fé, que pessoas 100, 200, 1000 anos atrás passaram também e conseguiram, pela graça de Deus, superar. Então, a gente estuda muito no meio reformado a vida dos grandes homens piedosos como Edwards, Agostinho, o próprio Calvino, Lutero. A gente não estuda esse pessoal para idolatrá-lo, a gente estuda esse pessoal para entender o que eles passaram, o que eles viveram, e ver se isso nos ajuda de alguma forma. Não colocando a Bíblia em segundo plano, muito pelo contrário, colocando ela no centro e acima de qualquer outra literatura. Mas é bom você conhecer a história para que você entenda como os irmãos do passado lidaram com situações que muitas vezes podem ser as mesmas que você está passando.
Então fica um aconselhamento aí para você buscar entender quem você é, de onde você veio e quem esteve nessa luta com você. Não só quem está do seu lado, mas quem esteve atrás de você fazendo as mesmas coisas que você fez no passado. Isso. Bem, eu quero agradecer, irmão Rafael, sua participação aqui no Teologicamente, nesse primeiro episódio de uma série de episódios aqui que nós estaremos falando, né, sobre a história da igreja em terras tupiniquins. Eu gostaria que você deixasse também, irmão Rafael, as suas redes sociais para que o pessoal possa estar te conhecendo, você possa falar um pouco também do seu curso que você tem ministrado. Redes sociais eu sou meio uma negação. Oficialmente, eu estou somente pelo Instagram, onde eu estou consultando. Apesar de ter Facebook, eu não uso muito. Então, mais pelo Instagram, Rafa Santos, com 2 S no final, 92. Você me acha lá, o Rafael Santos, vai aparecer. Em relação ao curso que eu estou ministrando, é o sábado, de 9 às 10h30. Estou terminando agora o módulo de História da Igreja do Brasil. E o curso ele tem esse propósito, né? No momento que eu estou disponibilizando ele gratuitamente, ele tem esse propósito de trazer à tona como que se desenvolveu o evangelicalismo brasileiro. Meu corte temporal é bem completo, desde os jesuítas, e vou fechar agora com o neopentecostalismo. Temos aí mais 3 aulas pela frente. E é para que a gente entenda como é que chegamos a esse ponto, né? Eu gosto de trabalhar com processos, de entender como as coisas se formaram ao longo do tempo, aí, bem gradativamente. Muito bem. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação aqui no Teologicamente e você vai estar voltando aqui mais vezes, né, para a gente poder estar conversando sobre esse assunto. E eu quero agradecer também a vocês que nos ouviram até o final. Muito obrigado pela participação de todos vocês e mais uma vez eu peço, compartilhem esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares, nas suas redes sociais. Nos ajude no engajamento desse projeto. A sua participação é fundamental para o crescimento desse projeto, tá bom? Então é isso aí, até a próxima, se Deus quiser.